Hoje eu tô aqui para discutir os motivos pelos quais as pessoas decidem se mudar das cidades pequenas para as cidades grandes, para os nossos grandes centros. É uma decisão difícil e complexa que a gente sabe que tem muitos fatores ali que a gente pode levar em consideração. Vamos explorar nesse vídeo algum desses principais motivos, como uma oportunidade de emprego, ofertas de serviços, vida cultural, de lazer e diversidade. E além disso, a gente também vai discutir um pouco como que a pandemia afetou essa decisão e como que isso pode ter impactado no setor do audiovisual. Então já vou deixar minha pergunta para vocês. Vocês já se consideraram mudar de uma cidade pequena para uma cidade grande? Se sim, quais foram os motivos que os levaram a tomar essa decisão? Já escreve aqui embaixo antes de assistir todo o vídeo. E fica comigo que a gente vai discutir todos esses pontos. Primeiro ponto, oportunidade de emprego. A gente sabe que nas grandes cidades a gente tende a ter um maior número de empresas e de organizações que pode significar ali mais oportunidades de emprego para as pessoas que buscam trabalhos. Então assim, esse chamariz geralmente é a parte que mais chama a atenção, é justamente a parte do emprego, porque você vai para uma cidade maior, você vai ter mais ofertas, vai ter mais demanda, você tem mais pessoas, você consegue se adequar ali naquele lugar. E eu vou colocar um ponto bem interessante que eu sempre me pergunto, e quando perguntam para mim também, eu fico relevando. Eu vim de uma cidade grande, né? Eu fui criado em São Paulo, capital, e em 2000 nós mudamos para uma cidade bem menor, né? Fomos para Monte Alto, uma cidade com 70 mil habitantes, com a finalidade de fugir daquela correria e tal. Eu era adolescente, pré-adolescente ainda, né? Então já, né, com a minha família, a gente acabou mudando para uma cidade menor e pouco tempo depois, eu acho que coisa de um ano depois, nós fomos para uma cidade um pouquinho maior, com 200 mil habitantes, que é a que eu estou atualmente, que é Poços de Caldas. E eu sempre me perguntei, as pessoas me perguntam, poxa, você tem que mudar de volta para São Paulo, você tem que ir para uma cidade grande, você tem que ir para tal lugar. Esse é um dos fatores que eu sempre analiso aqui. Por quê? Nós temos ali um ponto muito forte que é, quando você mora numa cidade menor, você tem algumas regalias. Claro que a gente tem violência aqui na minha cidade, tem, mas é uma violência muito menor. Então assim, ela me dá uma tranquilidade de eu conseguir gravar e executar o meu trabalho em diversos locais sem ter uma preocupação grande de assaltos e outras coisas mais. Por exemplo, dificilmente você consegue gravar numa praça pública lá em São Paulo capital, botar teus equipamentos, a tua turma e tal, e já conseguir gravar. Já numa cidade pequena, a gente já fez vários filmes sem problema nenhum, e a gente acaba visitando as outras cidades vizinhas, que são menores, e isso acaba dando até um incentivo ali, um incentivo local, um incentivo público, você tem uma polícia, né, bem mais acessível. O prefeito é muito mais acessível, então você consegue conversar com ele. As empresas também são mais acessíveis. Em contrapartida, você não consegue tirar um ganho financeiro tão grande. Mas existem algumas estratégias do pessoal que mora em volta das cidades grandes, moram nas cidades menores e conseguem oferecer esses serviços, né, fazendo essas viagens de tempos em tempos. Vou te falar que 95% dos meus clientes aqui da minha produtora, eles são do estado de São Paulo, são lá de São Paulo capital, porque para nós viajarmos para a cidade é relativamente perto e acaba compensando os gastos e todo o investimento também do nosso cliente. Para ele é bacana, e eu já tive vários clientes de cidades grandes que vieram aqui para o meu estúdio gravar por uma questão de ser mais prático, mais tranquilo, mais fácil, não tem uma preocupação muito grande, então a gente acaba montando algumas logísticas ali que saem mais em conta no bolso deles. Então vale muito a pena você relevar esses pontos. Eu tenho alguns conhecidos de cidades pequenas que foram também para a cidade grande e de nada adianta você ir para lá, você faturar, sei lá, 20 mil reais no mês, mas gastar 15 mil porque você tem uma família para cuidar. De repente a sua esposa tem que ficar em casa, cuidando da sua filha, do seu filho que acabou de nascer. Eu tô contando um caso real. E você tem um gasto muito alto porque é tudo muito longe, é tudo muito complicado. Você trabalha de segunda a segunda igual um louco, igual um condenado, porque a cidade ela é agitada. E eu senti essas diferenças saindo de uma cidade grande para uma cidade menor, principalmente mudando de estado, que você tem além dessa mudança de cultura que a gente já vai entrar, mas nessa parte de trabalhos e serviços, eu notei que a velocidade ela é menor. E isso é muito interessante, porque eu tenho aquela velocidade que eu fui criado de cidade grande, de vamos lá, minha família é toda pilhada e bora, a gente tem que trabalhar, vou fazer não sei o que e tal, além da minha gana pessoal, tá? Mas eu notei que isso, no ambiente que você convive, ele é um pouco diferente. E aí
aí isso te dá um pequeno destaque na sua região, porque você chega com uma oferta diferente, com um tipo de trabalho diferente, com um pensamento diferente e você consegue influenciar. Isso eu tô falando de uma cidade grande e uma cidade pequena. Agora, invertido. De uma cidade pequena para uma cidade grande. Você vai ter essas dificuldades, primeiro, de adaptação, né? Eu tô falando só na questão de trabalhos e serviços, tá? Você vai ter essas dificuldades porque como você vai ter que ganhar mais para pagar o valor do aluguel, que é muito mais caro, e para pagar os custos, que são muito mais caros, então você vai ter que ganhar mais, consequentemente você vai ter que trabalhar mais, e um fato que aconteceu depois da pandemia, que eu já dando spoiler aqui, que mudou muito a concepção das pessoas com relação ao trabalho e às suas vidas. Então muitas vidas foram perdidas e as pessoas começaram a entender esse processo bem diferente, tá? Mas a gente já entra nesse caso. Vamos falar só do trabalho aqui por enquanto. Então você vai ter que trabalhar bem mais. É claro que na cidade pequena você trabalha bastante, eu trabalho pra cacete. Então eu trabalho muito, mas isso é porque eu tô sempre alcançando novas metas, novas oportunidades e eu quero chegar o mais longe possível. Bom, você mudando para uma cidade grande, você tem esses lances, você tem bastante demanda, bastante oferta, consequentemente você vai ter mais trabalho e por aí vai. Mas o sossego vem aonde? Então é aí que você vai colocar na sua balança. Vale a pena ou não vale você tirar de repente esse sossego ou não tirar e tal? Eu sempre fico no meio do muro, mas eu pensaria muito bem o tipo de cidade grande que eu mudaria. Uma cidade como São Paulo, não sei se isso aconteceria por agora, a gente não sabe, lá na frente o mundo dá voltas, mas de repente a gente tem outras opções de cidade grandes que tem o seu perfil, e isso depende muito. Já tive funcionários meus que amam cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, por aí vai, Campinas, e querem mudar para essas cidades, porque, nossa, eu amo São Paulo, eu vou para São Paulo, a pessoa vai, e ela dá super certo, porque o perfil delas, ela consegue se adaptar, e ela consegue se achar naquele. Eu já tive essa opção de uma cidade grande, uma cidade pequena, e eu vejo esses benefícios de cidade pequena. Mas são assuntos que eu deixo aqui para relevar para vocês, e aí, vocês mudariam ou não mudariam de cidade em relação aos serviços e aos trabalhos? Vamos para o próximo tópico. Um outro fator também é que a gente tem bastante ofertas de serviços ali, como serviços de instalações públicas, hospitais, escolas, transporte público, para, né, aquilo pode ser bem atraente, e alguns serviços ali de fácil acesso. Um outro ponto que eu sinto bastante falta é a vida cultural e o lazer também, porque nas grandes cidades a gente tem uma vida cultural mais rica, maior número de opções de lazer, como teatros, museus, parques, o que é bem atraente para quem busca essa vida mais enriquecedora. E já numa cidade pequena, você já não tem tantas dessas opções. Vou dar um exemplo aqui da minha cidade e vou dar um exemplo das cidades vizinhas também, que são menores ainda. Então, na minha cidade nós temos o Teatro da Urca, só que é um teatro. Já o outro teatro, você depende de uma empresa para você alugar e de repente a pessoa não tem ali o valor, porque são artistas locais. Olha só, olha esse lance da cultura, o tanto que é interessante. O artista local nem sempre ele acaba sendo valorizado como deveria ser na sua cidade local. Então, consequentemente, vamos colocar no caso de um teatro, ele vai abrir um show e dependendo do artista ele não consegue valores altos. E aí ele não consegue cobrar um valor de um show alto, por quê? Porque tem que ver a cultura daquela cidade, tem que ver a valorização do artista. Tem uma série de fatores aqui por trás que, se eu ficar falando, a gente vai levar 1 hora aqui para discutir. Isso aqui é bacana a gente chamar mais gente para a gente pegar vários pontos e trazer, além de só a minha visão. No cinema, por exemplo, eu tive muitas dificuldades aqui na cidade, porque não tinha ninguém para fazer cinema. Ninguém. E um pró e um contra quanto a isso. Agora, falando do cinema por quesito da cultura. O pró não tinha ninguém, eu corri atrás de todas as pessoas mais antigas da cidade que fizeram cinema ou tiveram relação, fui entender por que não continuaram, o que aconteceu, para saber todo o passado histórico. E aí eu comecei a me projetar nisso, eu falei, legal, então se não tem ninguém que mexe, eu posso ser a primeira pessoa a trazer isso para cá. E aí, com muito esforço desde 2009, né, eu venho falando na Secretaria de Cultura, venho mostrando os meus trabalhos, venho reunindo pessoas, montando equipe, construindo o que eu já construí até hoje, tem um monte de prêmio, tem um monte de coisa, a minha história vai ficar para outro vídeo. Conseguindo conquistar o meu espaço. Então, você consegue ter mais destaque numa cidade menor, porém,
você não consegue abranger muito, porque eu preciso agora do quê? De público, eu preciso de empresas, eu preciso de uma outra mentalidade que na cidade grande tem. Então, para vocês verem como aquele, né, 2 medidas, né, para uma balança, você vai ter que... Ou 2 medidas, 2 balanças, não lembro qual que era o negócio, mas é uma coisa que vocês vão ter que relevar muito bem na hora de fazer essa migração. Você como artista, você como produtor, você como videomaker, que é o nosso caso do nosso setor audiovisual. Muitos dos meus amigos e conhecidos que foram para outras cidades maiores, muitos se deram bem e conseguiram se adaptar, fizeram uma clientela bacana, mas a maioria acaba voltando para a cidade pequena porque pelo costume, pelo lance de você estar mais, não só cômodo, mas você ter uma vida mais tranquila. Um outro ponto também muito interessante é a maior diversidade. Isso aí te dá uma gama de possibilidades para pessoas que acabam buscando determinados nichos. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele gosta de vampiros, ele usa aqueles, né, aquelas presas e tal, vampiro, gótico e tal, bababá, bababá. E aqui na minha cidade, você pode contar em, sei lá, acho que não tem 20 pessoas que gostam disso. E ele sempre tá indo para a cidade grande para tá buscando o que ele gosta e o que ele quer. Então, se você vai trabalhar com algum conteúdo audiovisual que de repente seja muito nichado, você numa cidade grande, você tem essa opção de achar aquele nicho. Benete, eu só gosto de fazer clipe de música para rock underground, desconhecido, misturado com punk, não sei o que. E aí numa cidade grande você vai achar, numa cidade pequena você não acha. Muitos dos produtores de clipe musical que eu conheço, e videomakers, filmmakers também, eles têm essa dificuldade de pegar os artistas locais, que muitas vezes não têm um poder aquisitivo para pagar o trabalho deles, e esses profissionais do audiovisual acabam buscando nas cidades grandes. Então também é um outro fator ali que você pode, de repente, sair mesclando. E quanto ao dinheiro do nosso audiovisual, é importante lembrar que no setor do audiovisual, a gente tem um amplo número de tipos de atividades, como produção de filmes, TVs, publicidade, distribuição, exibição de conteúdo, vídeo para o YouTube, serviços de pós-produção e efeitos visuais. Então o dinheiro nesse setor ele pode vir de várias fontes, como os investimentos de produtoras, patrocínios, licenciamento de conteúdos e também a partir da nossa venda de ingressos. Então, com a pandemia, muitas pessoas começaram a ver a vida de uma outra forma. Além de você ser forçado de ficar em casa para não pegar um vírus e acabar morrendo com isso, teve muitas pessoas que perderam os seus parentes, seus entes queridos com isso e começaram a avaliar a vida de uma outra forma. Então essa nova geração, como vocês estão acompanhando nas notícias, ela vem com outro pretexto de vida, completamente diferente do meu pai, dos seus pais e de, né, pessoas mais de outras gerações no quesito do trabalho. Então a gente acaba avaliando, poxa, eu quero ter uma experiência, isso eu estou falando com base em dados de notícias que eu estou acompanhando, mas não são dados compilados, tá? Com base em informações e o meu achismo aqui. Mas essa geração, ela está mais apta a ter experiências do que ficar presa no trabalho, batente, vamos lá e tal, dia a dia. Então eles preferem ganhar menos porque eles já nasceram com uma perspectiva muito menor do que os seus pais e os seus avós, no quesito de, poxa, em quanto tempo vou demorar para ter uma casa própria, um carro próprio, um não sei o que e tal. Nossa, eu vou ficar 30 anos trabalhando, eu não quero ficar 30 anos trabalhando para ter minha casa, porque, né, inflação e tal, bababá, economia, tá tudo mais complicado pra gente adquirir. Então, eu acho até interessante, porque eu converso com os meus pais e meu pai, na minha época, ele falou, nossa, eu antes de ter a tua idade, eu já tinha 2 casas, carro, não sei o que, uma casa na praia e tal, um monte de coisa. E isso vem cada vez mais sendo mais difícil. E ele sabe que eu trabalho bastante, que a minha esposa trabalha, que nós nos esforçamos, a gente tenta sempre, né, tá melhorando e sempre buscando ali um poder financeiro melhor pra gente ter uma qualidade de vida melhor. E com isso, imagina se a minha geração já tá mais complicada, imagina pra geração Z também como que ela analisa essa perspectiva do que ela vai ver lá na frente. Então a pandemia e mais a geração e mais a tecnologia, a gente pode colocar esse misto completo, mudou muito a sua forma de pensar. E hoje também um dos benefícios que eu posso dizer né, que a nossa pandemia trouxe, foi que as empresas viram que não necessariamente você precisa estar estabelecido em uma cidade grande, num grande centro. Você consegue, à distância, fazer determinados trabalhos. Então, na pandemia eu fiz vários trabalhos de edição, filmagens também, que às vezes as empresas filmavam, passavam pra gente, a gente conseguia trabalhar
trabalhar aqui na produtora, e isso aí acabou mudando um pouco a perspectiva. Tanto que hoje, como eu falei para vocês, mas isso já vem de longa data, 95% dos meus clientes são de São Paulo e 5% são daqui da cidade e da região. E aí, para mim, compensa muito mais ir para São Paulo, que a gente consegue oferecer um valor diferenciado com a mesma qualidade que o pessoal faz lá. Então é um dos pensamentos que eu deixo aqui para vocês refletirem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre os motivos pelos quais as pessoas decidem se mudar das cidades pequenas para cidades grandes e vice-versa. E como mencionado, a gente sabe que é uma decisão muito complexa e que tem muitos fatores ali que a gente pode levar em consideração. E se vocês querem saber mais sobre esse assunto ou os outros relacionados, não se esqueçam também de se inscrever aqui no meu canal, que assim vocês não vão perder nenhum conteúdo e vão trazer, ó, só novidade quentinha e exclusiva. E além disso também não esqueça aqui, ó, de me dar um joinha clicando no botão gostei para me ajudar a continuar criando um conteúdo interessante para vocês. Em resumo, a gente mudar de uma cidade pequena para uma cidade grande pode oferecer ali várias oportunidades, como emprego, serviço, uma vida cultural, diversidade. No entanto, é muito importante a gente lembrar que cada lugar tem as suas próprias vantagens e desvantagens. E é muito importante também a gente considerar todos esses fatores antes de tomar uma decisão precipitada. Lembre-se de que a pandemia ela afetou também todos os lugares de uma maneira diferente e que isso pode ser levado em conta. Mas no final, a decisão de se mudar ela é bem pessoal e deve ser baseada nas suas próprias necessidades e nos seus desejos. Lembre-se aqui, gente, eu sempre estou reforçando, você é sempre capaz de realizar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos, independente do lugar de onde você vive. Coisa que eu tô conseguindo já de longa data. Vá em frente você também e vamos conquistar o mundo e os seus objetivos. Gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima.